Graça e paz, agentes missionários. No vídeo de hoje eu quero falar para você como o não pode te impulsionar a viver o maior plano que Deus tem para a tua vida. Você já conheceu o poder do não? Você já recebeu não? Provavelmente sim. E hoje eu quero conversar com você através da Bíblia e te explicar como receber um não pode estar te levando para viver o centro da vontade de Deus. Você, eu, todos nós, seres humanos, nós temos a tendência de achar que tudo aquilo que é negativo, toda a porta fechada, todo não que nós recebemos, isso nos prejudica. Mas se você vive de acordo com a vontade de Deus, está esperando em Deus para que a sua vida venha a ser aquilo que o Senhor planejou muito antes de você estar dentro do útero da sua mãe, hoje você vai entender o porquê uma simples palavra como não pode te levar no melhor momento da tua vida. Para falar sobre isso, hoje eu gostaria de ir com vocês no livro de Atos, no capítulo 16. Eu já mencionei essa palavra em um dos vídeos que eu já gravei aqui no canal, mas hoje eu só fiz uma menção e hoje eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês. Lembrando vocês que essa ideia de falar do não já estava ardendo no meu coração e surgiu do comentário do Daniel de Oliveira, que ele comentou sobre essa questão de nós sermos chamados, de termos chamado de Deus, mas que há impedimentos na nossa vida para que nós venhamos cumprir esse chamado. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho disso, porque foi uma confirmação de Deus para que nós estivéssemos falando sobre isso, porque eu creio que essa dúvida e esse sentimento está no coração de muitas pessoas, assim como estava no meu, estava no Daniel, e eu creio que também vai te ajudar muito na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Jesus em toda a sua vida. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem aí no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 6, que fala assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu já havia mencionado essa palavra num dos vídeos que eu já fiz, falando como o Senhor nos chama e que às vezes o Senhor ele nos direciona a fazer algo, como eu sempre dou exemplo. Você quer ir para um lugar ou fazer alguma coisa que não é pecado, que está dentro da vontade de Deus, mas o Senhor fala, não é para você fazer. Você recebe uma negativa. Assim como Davi recebeu uma negativa de construir o templo, e Deus falou que não era ele que construiria, sim, seria Salomão, porque Deus tinha o propósito de Salomão construir o templo, que ele tinha o que ele ia fazer, ele já tinha o seu chamado, o propósito de fazer no reinado dele, mas que o filho dele que construiria o palácio, o templo de Deus. E nessa passagem fica bem claro que Paulo ele saiu em missões e ele estava destinado a alguns pontos. Ele ia passar em algumas cidades que ele já tinha planejado, só que conforme ele ia de uma cidade para outra, o Espírito Santo o impedia, falou, não, você não vai para aí, você vai para outro lugar. E se nós formos analisar, não há nada de errado, porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus, ele estava indo levar o Evangelho, ele ia fazer algo que agrada o coração de Deus, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, impedia ele de ir nos locais. E não que impedia ele para ele ficar parado, mas direcionava ele. Então, enquanto ele queria ir para uma cidade, o Espírito de Deus falava, não, você não vai para essa, você vai para outra. E nessas mudanças, quando o Espírito de Deus começava a falar com ele, por isso que é importante nós termos esse contato com o Espírito de Deus para ter essa direção, para fazer aquilo que ele está nos ordenando. Paulo, ele teve um sonho que ele via um senhor da Macedônia chamando ele para ajudar. E a Macedônia estava próximo dos locais que eles estavam visitando. Então, ao invés de ele ir para onde ele tinha planejado, que foi impedido por Deus, ele foi para a Macedônia e ele não foi impedido por Deus, porque o Deus tinha o propósito dele ir para a Macedônia. E ele entendeu que era isso que Deus estava querendo. Dentro disso, eu queria levantar essa questão do não. Porque é muito comum quando nós começamos a caminhada com Jesus Cristo, principalmente se falando de chamado,
nós recebemos muito não no começo. E não é só em chamado, tem várias áreas da nossa vida que nós vamos querer fazer de certa maneira e Deus vai falar, não, não é isso, não é isso, não é aquilo, não é nesse momento. Então o Senhor, ele nos guia verdadeiramente para levar na vontade dele, que a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. Só que para quem está, por exemplo, vamos direcionar essa palavra para o ministério, para você que está na igreja, que você tem várias áreas, vários campos de você fazer obra dentro da igreja, e também, obviamente, de missões, que é o ID de todos, né? De repente, o talento, o dom de cantar não é para todos, mas o ID de pregar o evangelho a toda criatura é para todos os cristãos. E surgiu essa questão que, na verdade, o que acontece na maioria das vezes, quando você verdadeiramente tem um chamado grande e Deus te escolheu, a Bíblia fala numa passagem, vou deixar aqui embaixo para vocês, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu sempre meditei sobre essa palavra, eu estava meditando com Deus, falei, Deus, o que significa isso? Muitos são chamados, poucos escolhidos, o que é isso? E Deus falou no meu coração, que na realidade, por exemplo, dentro de uma congregação, muitos foram chamados para estar lá. Mas há muito poucos que foram escolhidos, ou seja, uma coisa é você ser chamado no meio da multidão, outra coisa é você ser escolhido. Ser escolhido, você é escolhido a dedo, você passa, por exemplo, se você vê um concurso, ou alguma coisa que não a ver com a igreja, mas assim, um processo seletivo, a pessoa que é escolhida, ela passa por um crivo, ela passa por uma série de etapas até ela chegar a ser escolhida. Então, no meio do povo, há pessoas que são chamadas para estar ali, mas há pessoas que são escolhidas. E aquelas que são escolhidas, não é que ela é melhor que ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas ela tem um chamado específico, essa pessoa vai ser usada com destaque dentro da obra de Deus. E aí, a tendência é que essa pessoa seja muito perseguida. Por quê? Porque os demais não sabem quem é escolhido. Mas essa pessoa começa a sofrer perseguição, eu falo principalmente dentro da igreja. Por quê? Porque o brilho da escolha está sobre a vida dela. E aí, nisso, o mundo espiritual, o inimigo, ele incita as pessoas a perseguir, barrar aquela pessoa, porque Deus tem um plano e a porta, na verdade, quem fecha e quem abre é Deus. O livro de Apocalipse diz assim, que ele é que tem a chave, ele que abre e ninguém fecha, ele que fecha e ninguém abre. Então, só que nós temos a tendência, só que assim, obviamente, muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, vão dar legalidade para o inimigo trabalhar na vida delas para perseguir o irmão, porque o brilho é maior, porque essa pessoa é escolhida. Ela não é melhor que ninguém, mas ela é escolhida para fazer um certo trabalho que o Senhor entregou na mão daquela pessoa. A pessoa escolhida, ela sofre muito mais perseguição espiritual na vida toda, durante a sua vida toda, do que uma pessoa que é chamada. Porque uma coisa é ser Moisés, outra coisa é ser o resto da população que é guiado por Moisés para a salvação. Então, a carga, o peso e a responsabilidade de Moisés é muito maior do que as pessoas que ele vai levar com ele. E as pessoas escolhidas são assim. Então, é difícil para quando a gente está exercendo no ministério, a gente já sabe, de repente a gente até sabe qual o chamado que Deus tem na nossa vida, e aí você quer entrar naquele chamado, você está no meio de uma congregação, mas não há oportunidade. Aí não tem pastor, não tem liderança, ninguém quer você, todo mundo te deixa de lado, todo mundo te persegue, todo mundo não quer ficar perto de você, todo mundo te exclui. Eu falo todo mundo, mas assim, eu estou generalizando, mas assim, é uma maneira de dizer. Nem todos, mas assim, para vocês entenderem. Você acaba sofrendo mais perseguição, porque a obra é muito maior. E a obra vai te destacar no meio dos outros. E o homem, ser humano, dentro da igreja, ele tem a mesma visão de mundo dentro da igreja. Porque no mundo, você se destaca pela concorrência. Você tem que ser o melhor, porque você vai ser o diferenciado. Mas na igreja, necessariamente, você ser o escolhido, você não vai ser diferenciado dentro do contexto espiritual. Mas o homem que está dentro da igreja é o mesmo que está no mundo, e ele vive o mundo, e ele acha, e ele vê como o escolhido como uma estrela. E logo, quando você é uma estrela, você é muito mais perseguido do que uma pessoa que não é. A gente vê no mundo secular uma pessoa que é artista.
Uma pessoa que é artista, ela tem muito mais holofote na vida dela, ela é muito mais, vamos dizer assim, ela é muito mais querida, né? Em muitos casos adorado, que não é o caso que não é o caso do cristão, que nem deve, porque a Bíblia fala que nós devemos adorar somente a Deus, mas assim, se você está fora desse contexto, as pessoas que estão fora desse contexto, elas adoram pessoas, e ela é muito mais perseguida, invejada. Muitas vezes estão tentando achar uma falha daquela pessoa para lançar nas capas das revistas, dos jornais, para derrubar aquela pessoa. Então, trazendo para o contexto de igreja, mais ou menos o que acontece conosco, aquele que é escolhido, não aquele que é chamado. Então, dá uma grande crise pessoal para a pessoa que é escolhida, porque ela sabe o que tem que fazer. Quando ela sabe, às vezes ela não sabe, mas ela sabe que ela está num lugar que ela não está querida, ela sabe que tem um plano de Deus sobre a vida dela, e quando ela descobre verdadeiramente qual que é o chamado dela, naquela área ela é barrada. Então, se é no louvor, ela vai ser barrada de cantar, ela vai ser barrada de fazer parte de grupo, ela vai ser barrada de toda e qualquer maneira. E é difícil você entender, aí você entra num conflito pessoal com o próprio Deus. Deus, mas o Senhor me chamou para fazer isso, por que eles não me deixam? Porque você encontra uma barreira de pessoas te impedindo de fazer aquilo que Deus te mandou. Mas tudo isso é parte, porque Deus está nesse negócio. Porque a Bíblia fala que para que nós venhamos ser exaltados, nós temos que ser humilhados. E nesse processo, passamos por muita humilhação. Somos muito deixados de lado. Muitos falam pelas nossas costas, mas esse é um processo que nós devemos passar. Por quê? Porque no final, nós vamos, aos olhos do mundo, aos olhos carnais, nós vamos ficar numa posição acima daqueles que estão na massa. E que para Deus, eu lembro mais uma vez, não tem nenhuma diferença. Porque na realidade, principalmente em salvação, a pessoa tem que andar em obediência com a palavra, seguir Jesus Cristo, que crê que Ele é Salvador para ser salvo. Por isso, se você está vivendo essa fase na sua vida, agradeça a Deus, permaneça na posição, porque Deus vai te exaltar e todos vão ver que Ele é na sua vida. Se por acaso você já passou, eu creio que você já está vivendo essa exaltação de Deus e está vendo o mover de Deus na sua vida, e as pessoas também estão vendo. O nome de Jesus está sendo glorificado através de você. Por isso, não se preocupe, se a porta fechou agora, continua, tenta, não desiste, faz a sua parte com Deus, porque Deus não vai deixar você envergonhado, você vai receber aquilo que é muito maior que o seu inimigo está barrando. O seu inimigo te barra por uma coisa bem pequena, como José. Viram o sonho que ele teve e lançou ele para a escravidão. Só que eles não tinham a menor ideia que esse era o plano de Deus para que o próprio irmão viesse ser um governador de uma das maiores potências que já existiu na face da terra. E eles mesmos lançaram o irmão para o plano de Deus. Então é isso que as pessoas fazem. Tanto os irmãos como os inimigos, eles nos lançam para o plano de Deus. Então, não se preocupe se você não está tendo oportunidade. Treina, se dedique, estude, faça tudo o que Deus te falar. Se prepara. Enquanto eles estão te deixando de lado, vai se preparando. Porque quando você estiver pronto, enquanto eles estavam lutando para te barrar, você ganhou habilidades que eles poderiam estar lutando para ganhar habilidades para pelo menos chegar próximo a ti. Então não se esqueça dessa palavra, isso é importantíssimo. Assuma que quando o Espírito Santo fala não, uma porta que o Senhor fecha na tua vida é uma oportunidade. E é uma grande oportunidade, não é qualquer oportunidade, porque o nosso Deus, Ele é grande, é Deus do impossível. Então nada foge do controle dele. Então quando ele fecha, agradece que ele está te dando livramento. Porque às vezes Deus não está te preparando para o bom, Deus está te preparando para o melhor. Então não esquenta a cabeça, deixa o inimigo lutar e vai vendo, estais de pé e vê o livramento do Senhor. Você vai vendo o livramento, as pessoas trabalhando contra você, no mundo espiritual, forçando essas pessoas a se levantarem contra você, porque muitos não têm nem a noção. Mas eles estão te impulsionando para algo grande de Deus, e quando aquilo chegar e estabelecer na tua vida, não tem quem possa impedir aquilo que Deus vai fazer. Então, se você não descobriu o seu chamado ainda, ou se você descobriu o seu chamado e está sendo impedido de realizar, fica tranquilo, porque o Senhor, Ele está trabalhando nisso, e no momento certo, o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida, e você vai ser honrado por ter obedecido e seguido as instruções do Senhor. Essa palavra que eu quis dividir com vocês, que o Senhor falou bem forte comigo, e foi assim que Ele fez comigo.
Ele ainda está em processo comigo, e Ele está fazendo com você, Ele está em processo com você, e a gente vai alcançar e chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Nós somos escolhidos. Para acabar o vídeo de hoje, só lembrando você que se esse conteúdo tem te ajudado, compartilhe esse conteúdo, você pode ajudar muitas pessoas. Deixe o seu like, assine o nosso canal e acompanhe nossos vídeos, porque eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida através desse trabalho, porque esse trabalho não é meu, eu não tenho nada para oferecer para você que não venha de Deus. Então por isso, firme-se nessa palavra, firme-se nesse conteúdo, como tanto outros conteúdos que hoje tem na internet, que está edificando o nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser uma massa, que a nossa massa, que a massa dos cristãos, dos crentes, venham dominar e venham levar e espalhar a palavra de Deus, espalhar o chamado, espalhar o amor de Deus, espalhar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos nos unir para isso, porque a Bíblia fala quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Se o Senhor te tocar nessa palavra, divida, espalha, compartilhe, curta, para que as pessoas venham receber. E você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer através dessas palavras, vai fazer através da tua vida, vai fazer através da minha vida, porque não é a minha obra, não é a sua obra, é a obra de Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer, e Ele nos garante a vitória em nome de Jesus. Graça e paz a todos, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.